Paz do Senhor, pessoal, meus alunos. Hoje nós vamos para a aula de número 1 de Teologia Sistemática 4. Teologia Sistemática 4 é basicamente escatologia, tá? É a conclusão de todas as coisas que nós vimos nas outras lá, tá bom? Então vamos começar aqui do capítulo 1, nas questões preliminares da escatologia. Primeiro, escatofobia. Escato, últimas coisas, fobia, né? Phobos, medo. Medo das últimas coisas, medo do que vem pela frente, tá? É um pavor mórbido de se discutir a doutrina dessas últimas coisas. E por que tal pavor se manifesta nas pessoas? Algumas razões para isso, tá? A pessoa está afastada dos padrões bíblicos, desviada dos padrões bíblicos, pretensas dificuldades concernentes às profecias bíblicas, e por achar que a doutrina das últimas coisas não traz qualquer resultado prático para a igreja. Essas são as duas razões, tá? Escatologia, que é, definindo os termos aqui primeiro, né? Escatos, de novo, últimas coisas. Logia, discurso racional. Logia é a lógica das coisas, tá? É o aprendizado, é o estudo. Então o que é isso? É um estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, todas elas, compreendida como um capítulo da dogmática cristã. Dentro da dogmática temos um capítulo que é a escatologia, e ela tem alguns temas por objetivo, tá? O estado intermediário, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o estabelecimento do milênio, o julgamento final e o estado perfeito eterno, né? Tudo está dentro dela, tá? Bom, temos algumas escatologias, vamos dizer assim, alternativas conhecidas, tá? A consistente, primeiro, escatologia consistente, foi um termo criado por Albert Schweitzer, segundo o qual as ações da doutrina de Cristo tinham um caráter essencialmente escatológico. As doutrinas de Cristo tinham caráter escatológico. De fato, preocupou-se o Senhor Jesus em ensinar as doutrinas das últimas coisas. Todavia, a sua preocupação básica era a salvação do ser humano, a fim de que esse viesse a usufruir as bem-aventuranças eternas ao lado dele, tá? Mas ele jamais deixou de se referir à vida prática do homem, né? Hoje em dia os pregadores focam mais na vida prática do homem, o que Jesus não fazia. Ele tocava nesse assunto, mas a essência era a salvação das pessoas, né? Do ser humano. Temos também a escatologia idealista, tá? Aquela que existe somente na ideia, corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica a verdades infinitas, né? Os que defendem esse posicionamento alegam que a doutrina das últimas coisas não vai ter qualquer efeito prático sobre a humanidade. Então eles relegam ela a uma condição de utopia, né? Algo fantasioso, né? Então, o que dirão eles então acerca das profecias que já se cumpriram, que estão lá, né, nas últimas coisas? A profecia é a essência da Bíblia. Se nós descremos de uma, né, não vamos poder crer nesta ou naquela, tá? Então essa é a essência bíblica. Bom, doutrina também, segundo a qual a escatologia diz respeito exclusivamente ao indivíduo. Essa é a individual, tá? A escatologia individual, tá? Trata-se da morte, de sua morte, o estado intermediário, ressurreição e o seu destino eterno. Nesse contexto, nenhuma abordagem é feita, quer a Israel ou a igreja, tá? É sempre feito com relação à pessoa, na escatologia individual. Então tem vários ramos que estudam a escatologia da sua forma. Temos também a realizada, né? É aquela que defende, o Dodge, né, o seu idealizador, defende que as previsões escatológicas foram cumpridas nos tempos bíblicos. Todas elas já foram
cumpridas. Então é a do cumprimento. Bom, atualmente então para ele não resta nenhuma expectativa profética, tá? Gostaria, porém, que ele respondesse a 3 perguntinhas, né? E a segunda vinda de Cristo já foi realizada? Está lá no livro. A grande tribulação já é história, já teve. O julgamento final já foi consumado, tudo isso, tá? Aqui tem só 3, mas podia fazer um monte de perguntas aí para esse Dodge, tá? Escatomania, escato, últimas coisas, mania é fixação mórbida por alguma coisa, tá? É um interesse exagerado e doentio pelas últimas coisas. Tem muita gente nessa classe aí, tá? Esse interesse pode estar ou não centrado na profecia bíblica, tá? Há muitos estudiosos que embasam a escatologia nos escritos de Nostradamus, né? Completamente fora. Então, no que se refere ao cristão, é bom que haja semelhante interesse, né? Mas não deve ele esquecer os outros temas doutrinários, né? Temos que estudar essa doutrina junto com a outra, tá? Afinal, como é que se há de esperar pela vinda de Cristo sem uma vida santificada, por exemplo, que é outra doutrina, tá? Todas as doutrinas são igualmente importantes, são imprescindíveis para o cristão, tá? Scaton, né? Doutor Scaton, tá? É do grego isso, né? Scaton é do grego, tá? É um termo teológico que denota a culminação de todas as coisas segundo os decretos divinos. Então é a consumação de todas as coisas. Por aí vocês já vão vendo a importância, a grande importância do tema, tá? Porque se tudo termina lá, então todas as coisas vêm e terminam em algum lugar. Se a gente não tem a consumação da coisa, não temos a história completa, tá? Então em escatologia, a ordem dos acontecimentos é a seguinte: primeiro, o arrebatamento, o próximo evento esperado, né, para a escatologia inicia, né, a doutrina das últimas coisas, no arrebatamento da igreja. Depois vem o tribunal de Cristo, depois bodas do Cordeiro, depois grande tribulação, depois Armagedon, né, a batalha do Armagedon, manifestação de Jesus Cristo em glória, o julgamento das nações, a prisão de Satanás, o milênio e a última revolta do diabo. Tem mais 2 ainda, né? O julgamento de Satanás e suas hostes, né? Ele vai ser preso, depois vai ser julgado. O juízo final e aí a finalização de tudo, que é o novo céu e a nova terra em eternidade, tá? Então essa é a linha, né, cronológica dos acontecimentos escatológicos, dos 13 pontuados aqui, tá? Então a escatologia é o estudo dos eventos que ainda estão para acontecer segundo as escrituras, tá? Tem muita gente que deriva muita coisa de pensamento desse ou pensamento daquele fora da escritura. Isso é um tanto quanto perigoso, tá? O termo escatologia deriva-se do grego scaton, né, o último, e logia, tratado, estudo, né, lógica, logo. Escatologia é o tratado das últimas coisas, tá? Nas primeiras palavras do texto de Apocalipse 1, verso 1, vamos entender o sentido da escatologia para a igreja, tá? Em resumo, significa para o cristão o estudo ou a doutrina das últimas coisas. É mais chamado de doutrina das últimas coisas no meio teológico, tá? Escatologia, então, é o ponto alto do estudo teológico. É o ponto alto, é o ápice do estudo teológico. A teologia só pode ser completada, só pode ser inteira, né, quando apresenta uma escatologia fiel, fidedigna, harmônica, resultante de uma interpretação também fiel, tá? Bom, pela palavra profética, Deus participa aos homens algo sobre os tempos, estações que estabeleceu pelo seu próprio poder. Para os salvos, né, maravilhosas e surpreendentes coisas estão reservadas dentro de um futuro breve de riquezas ímpares e regozijantes, né? Tem muitas promessas aí na escatologia acerca disso para os salvos.
Já para os ímpios, né, que não se arrependerem, que não se tornarem salvos, o quadro futurístico é dramático, é lamentável. O sofrimento eterno os coloca num inferno real de dor e desespero. Tá? E aí deixa de ser, né, passa a ser literal, né, deixa de ser virtual. Tá? Bom, a celebração das bodas do Cordeiro. Vamos lá na celebração, vou para a página 20. Tá? Após a avaliação de Cristo concernente às nossas obras, ele vai conduzir a sua noiva a um palácio real, a sala do banquete, tá? Onde vai ser celebrada as bodas do Cordeiro, né? Uma grande festa e uma série de eventos programados aí. Mas por que cremos que ele vem? Tá? Em alguns motivos nós temos, e vou deixar aqui, né, já está aqui no material para vocês, as referências bíblicas para conferir. Tá? Ele mesmo afirmou que voltaria. Os anjos afirmaram que ele vai voltar. Os sinais que agora se cumprem segundo as profecias da sua vinda atestam que ele virá também. E pelo testemunho da ceia do Senhor. Né? Então Deus tem, dentro do testemunho da ceia, Deus tem um plano eterno de ação em andamento. Tá? Em relação ao homem, em relação à criação do universo material, em relação a todas as coisas. Qual a extensão da sua vinda? No sentido pleno, a vinda de Jesus abrange um período de 7 anos, uma semana de anos. Tá? Vou falar sobre semanas mais na frente. Compreendendo os 3 grupos de povos que Deus mesmo divide a raça humana, em vários pontos da Bíblia, né? Tá aí para frente. Tá, vocês vão ver que são os gentios, que são os judeus e que a igreja, são os 3 povos, tá? Igreja, gentios e judeus, tá? E isso vai abranger 7 anos essa vinda. Esse período de 7 anos abrange 2 fases dessa segunda vinda, né? A primeira vinda lá atrás, agora na segunda vinda temos ela em 2 fases. Arrebatamento, né? Estou na página 23 aqui, tá? Antes da grande tribulação e revelação, tá? Após a grande tribulação. Então, o que é isso? Arrebatamento vem antes da grande tribulação e a revelação vem após a grande tribulação, a sua revelação, tá? Então, nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, cremos no arrebatamento antes, tá? Da grande tribulação, ok? Segundo o texto bíblico também, né? Não sei de onde tiram essas outras coisas, né? Usam textos que não tem nem fundamento implícito, né? Bom, no plano todo dá para a gente entender que isso aqui é bem real, tá? O arrebatamento vem antes da grande tribulação e a revelação de Jesus é que vem após essa grande tribulação. Esse plano eterno de Deus divino aproxima-se agora rapidamente do seu fim. Está quase terminando, né? Quando o ciclo da história humana, inclusive de redenção, tá? Bom, isso abrange, os gentios, tá? Esse final aí, esse arrebatamento, né? Essa finalização abrange os gentios, né? Sua expansão, seus movimentos, suas compulsões sociais, seu humanismo. Tá? E sua salvação, que tem salvação no meio dos gentios que vão se tornando igreja, né? Jesus, para os gentios, Jesus virá como juiz, como rei dos reis e como senhor dos senhores. Para a igreja, que é a segunda classe, lembra que eu falei das classes, gentios, igreja, Israel, tá? Para a igreja, o derramamento do Espírito Santo da igreja em geral, a renovação da igreja, para esse Jesus virá como noivo celestial, a fim de levar a noiva para si. E para Israel, Jesus vai vir como Messias, Salvador, o Libertador, para introduzi-los, né, no milênio, o reino que lhes prometeu lá em Isaías capítulo 2. Tá? Também abrange Satanás e suas hostes proliferadas do satanismo sob os mais diversos nomes, formas e etc. Tá? Bom,
A escatologia pertence ao campo da profecia, visto que é coisas que ainda irão acontecer. A preocupação principal do estudo da escatologia é interpretar os textos proféticos das Escrituras, que nós utilizamos o sistema de interpretação histórico-gramatical, que é o que está escrito, às vezes de forma figurada. Mas as pessoas introduzem muita coisa e mudam o sentido, né, das interpretações. E a interpretação, ela é literal sempre que possível, e quando ela é figurada, ela se refere a isso mesmo que ela está falando, tá? As verdades proféticas, elas se tornam claras e definitivas quando se tem o cuidado dessa interpretação, observar o seu contexto histórico e o seu contexto doutrinário, tá? Então, aqui uma observação importante aqui, ó, que a palavra trombeta, shofar do hebraico, ocorre 115 vezes nas Escrituras, tá? E em 3 passagens, esse shofar, essa trombeta, está associada ao arrebatamento da igreja, tá? Nessas 3 marcações aí, tá? Nessas 3 referências que ficaram aí, tá? No Antigo Testamento, essa trombeta, esse shofar, tinha 2 propósitos básicos: convocar para a batalha e convocar para a adoração, tá? E essa trombeta tem até a festa das trombetas, que anuncia a vinda do Senhor, tá? O alarido está relacionado à igreja, tá? A voz de arcanjo está relacionada a Israel, e a trombeta está relacionada com as nações, tá? Quando anuncia-se a vinda do Messias em todas as nações. Bom, vamos fazer algumas considerações importantes. Olha que legal essa, né? Considerando as distintas manifestações de Jesus na primeira e na segunda vindas, né, podemos dizer: em Belém, no seu nascimento lá em Belém, ele veio como um Messias, o Salvador do mundo. Nos ares, quando ele vier para o arrebatamento, ele vem até os ares, ele não vem até a terra. Ele vai vir como noivo para buscar a sua noiva, tá? No Monte das Oliveiras, que é na revelação depois da grande tribulação, quando ele vai descer o Monte das Oliveiras, ele vem como juiz e como rei para julgar as nações e para estabelecer o reino milenial. Legal, né? As 3. Então, a primeira aqui, a letra A, é considerada a primeira vinda. A letra B e C, em 2 fases, é considerada a segunda vinda, tá? No modo que colocou os escritores, né? Que eles consideram uma vinda só, essa segunda. Mas, se alguém falar, não, essa é a primeira vinda, segunda vinda, terceira vinda, todo jeito é vinda, e pode ser feito assim também. Mas, teologicamente, os escritores colocam dessa forma: primeira vinda e segunda vinda em 2 fases, tá bom? O propósito do arrebatamento, né? Primeiro, livrar os embaixadores do rei de perigos iminentes, tá? 2 Coríntios 5:20, né? Da grande tribulação. Então, o arrebatamento vai salvar, vai resgatar a igreja, porque vem aí a grande tribulação. Então, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Recompensar a igreja de Cristo, porque aí entra o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Introduzir a igreja no tribunal e nas bodas. Aquele tribunal não é de salvação, é um tribunal que julga obras, tá? Porque a salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Conduzir a igreja no reino da imortalidade. Então tem esses propósitos aí, o arrebatamento. Bom, aí a pergunta que não quer calar: quem será arrebatado? Todo cristão lavado e remido no sangue de Jesus, tá? O trigo será recolhido pelo Senhor e o joio será queimado. A palha e o joio vai ser jogado no fogo. Há muitos membros de igreja que não serão arrebatados, são joio, tá? Porque são apenas membros, né? Não são lavados e remidos. Ainda não nasceram de novo,
Seu nome nunca foi escrito no livro da vida. Então é bom atentar para esse detalhe. Tá? Não é só a pessoa estar indo na igreja, tá com a carteirinha de credencial de crente no bolso, que vai dar a ele o direito do arrebatamento. Tá? É mais complexo que isso. Bom, na página 25 ele começa dizendo quais os sinais que precederão o arrebatamento, os sinais que virão antes de acontecer o arrebatamento. Então vou olhando aí, né? Vocês vão perceber que muitos deles, talvez quase todos ou todos, já se cumpriram, né? Falsos cristos, né? Tem aparecido muitos falsos cristos. Outro dia eu estava em Uberlândia, num hotel lá, apareceu na televisão lá o sujeito falando que ele é o Cristo, tá? Afirmou que ele é o Cristo e tal. Olha só, Uberlândia não, Uberaba. Guerras e rumores de guerras, também já, né? Nação contra nação, ó, falsos profetas, opa, fome e terremoto, também, falsos profetas, também, tem muitos. O multiplicar da iniquidade, inclusive, ciência multiplicando, cada vez mais, né? É como nos dias de Noé, casava, se dava em casamento, vivia normalmente, também. A volta dos judeus à Palestina já aconteceu também, né, em 1948. Então, sobre a volta deles, né, eles voltaram para a Palestina, para o lugar que eles chamam de Palestina. Esse Palestina é uma corruptela do nome Filistia, da Palestina, traduzido ou transliterado para o português virou Palestina, tá? Terra dos filisteus. Mas ali abrange toda a terra de Canaã, não só a Palestina. É que o povo chama aquilo lá todo de Palestina, tá? Então os judeus voltaram em maio de 1948 com Ben-Gurion, que era o líder do movimento Volta a Sião, e desde esse tempo o Estado de Israel voltou a existir, porque durante 1878 anos, desde da destruição do templo pelo general Tito, tá? Passaram-se 1878 anos e os judeus viveram sem pátria, sem terra, sem bandeira. Em 1948 eles foram incluídos na terra e ali eles estabeleceram o Estado de Israel, tá? Que ainda vai ser palco de grandes eventos escatológicos, como vamos ver, tá? Alguns sinais destacáveis que a gente pode destacar das vindas, da vinda do Senhor, né? Da vinda de Jesus, do arrebatamento. O amontoamento de riquezas, cada vez mais pessoas vão amontoar riquezas, né? Tiago 5, 1 até o 16. Conferências de paz, né? As pessoas fazendo conferências pelo mundo. Apostasia é esfriamento da fé, deixar de crer, tá? Aparecimento de zombadores, de pessoas zombando do evangelho, zombando da igreja. As massas humanas estarão se organizando e se erguendo em protesto, né? E os 4 cavaleiros do Apocalipse estarão se preparando para entrar em ação. O cavalo, nesse caso, representa a inquietação das nações, das pessoas. O mar estará perturbado. Esse mar perturbado representa essas massas desorganizadas e descontentes clamando por alguma mudança, tá? Então, tudo isso aqui são coisas destacáveis da vinda do Senhor. Que tudo é profético, né? Para a gente ir percebendo, tá? Mas do jeito que está, para a gente percebendo o que vai acontecer. Sinais que precedem a vinda de Cristo em escala mundial, tá? Sinais dos últimos tempos no mundo social, né? Desemprego, violência, né? Pestes, epidemias, pandemia, né? Fome, na habitação, na educação, na explosão demográfica, ou seja, no aumento da população, tá? Quais são os sinais dos últimos tempos no mundo moral, né? No mundo social, vimos aqui. E no mundo moral, é a subversão moral, menores abandonados, mortalidade infantil, libertinagem, né? Trocando liberdade por libertinagem, sexo, drogas, aborto, etc. Homossexualismo de todo tipo, né? Agora tem um monte de letras
cada dia acrescenta mais uma letra na sigla desses homossexualismos. Sinais dos últimos tempos no mundo político. Então vemos no mundo social, também no mundo político. As organizações, a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, está em atividade. O Pacto de Varsóvia, que está desde o fim da Guerra Fria, ele foi esvaziado, né? Que era liderado pela Rússia, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ali incluía mais alguns países dentro desse pacto para fazer oposição à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, tá? Agora o que acontece é tudo esse meio político que está acontecendo lá, tá? É a OTAN contra o Pacto de Varsóvia, é isso que está acontecendo nesse momento, né? 2022. Conflitos no Oriente Médio, tá? A gordura da terra, né? No fim, né? Então a gordura da terra aqui é entendida como o petróleo, né? Como a riqueza da terra. Então, e quais são os sinais dos últimos tempos no mundo físico? Quais são os sinais que vai aparecer? Multiplicação da ciência, que é aquela, né, que a gente já falou ali atrás. Exterminação de vidas pela poluição, por diversos tipos de contaminação, desculpem, tá? Desmatamento, desequilíbrio hidrogeológico, lugares chovendo demais, outros lugares parando de chover, está acontecendo muito isso. Ataques à camada de ozônio e abalo sísmico. A camada de ozônio é uma camada que protege a Terra dos raios nocivos do Sol, que vai sendo destruída, e cada vez mais esses raios ultrapassam e causa câncer de pele, causa danos na população e nos animais, nas plantas, tá? E abalo sísmico são terremotos, tá? Vai tirando petróleo, vai criando um bolsão, um buraco lá no meio. Quando a terra se move, dá aquele, tá? Vocês vão ver uma lista, eu não vou ler, mas vocês vão ver uma lista de terremotos e vão ver que isso vai aumentando cada vez mais. Dava um pouquinho de terremoto, que era uma coisa quase que natural, depois foi, à medida que foi ampliando isso que eu estou falando, né, de alterações, tanto de retirada de petróleo, de recursos, de minérios, etc., como o desequilíbrio ecológico, né? Uma grande usina aqui, vem um peso de água que não existia ali, e isso tudo causa algum dano, né, físico, né, na Terra, tá? No mundo físico da Terra. Sinais dos últimos tempos no mundo religioso, isso nos interessa muito, né? Que é a multiplicação das seitas, cada vez aumenta mais, tem seitas de todo tipo. Ecumenismo, né? Ecumenismo é a junção de ideias, né, de uma religião com a outra. Não é, por exemplo, esse culto ecumênico que faz um culto com o padre, faz uma missa, o pastor faz um culto, o espírita faz a palestra dele, né? Isso não é ecumenismo. Ecumenismo é quando um desses junta a ideia com o outro desses, tá? Isso é ecumenismo, quando eles têm algo em comum. Cada um falar a sua ideia é normal, isso é o que acontece. O ecumenismo é quando se juntam, tá? Quando tem comunhão um com o outro, tá? Crescimento de missões e discipulado, né? Isso aí tem crescido também. Despertamento religioso e movimento de renovação, tá demorando, né? Despertamento religioso, isso é sinais dos últimos tempos no mundo religioso. Mas esperamos que isso aconteça em breve também. Sinais dos últimos tempos na Constituição e vida de Israel, tá? Israel é o termômetro do mundo. Então o que acontece ali é o termômetro para o que vai acontecer no resto do mundo, tá? Retorno dos judeus à Palestina, como a gente já falamos. A criação do Estado de Israel, resolução da própria ONU, né? Organização das Nações Unidas. Guerras entre árabes e israelenses, já foram várias anotadas, né? E como é que vai ficar a terra sem a igreja? Uma coisa é certa, sem a presença da igreja, a terra vai ficar insuportável. Temos 2 textos que diz sobre isso daí, eu vou deixar para vocês lerem, tá bom? Então, quais os propósitos da vinda dele, né? Que propósitos levam a Jesus a voltar? Primeiro, levar a sua igreja para si, como a gente já pontuou,
consumar a salvação dos seus, é a consumação, é a finalização. A escatologia é importante porque termina todas as coisas. Glorificar os seus, então os santos vão ser glorificados, isso é a consumação também. Reconhecer publicamente os seus, aqueles que são igreja, aqueles que são lavados e remidos, prender a Satanás, recompensar a todos, né, o tribunal de galardão, tá? Ser glorificado nos seus, ser admirado nos seus, tudo isso está nesses versículos listados aqui. Revelar muitos mistérios que ora tanto nos intrigam. A revelação não foi completa porque tem um plano de Deus que precisa ficar oculto das forças do mal. Então ele deixou ali um conta-gotas e deu o Espírito Santo para ir nos revelando aquilo que for necessário e somente isso. É por esse motivo que a revelação não é completa. As pessoas, mas por que Deus não abriu logo? É por esse motivo que eu estou falando para vocês aqui. Ok? Vou pular aqui os terremotos, né? E vou para a página 33. A diferença entre o rapto da igreja e a sua revelação. Entre o arrebatamento e a volta iminente de Jesus no Monte das Oliveiras. O rapto acontece quando Jesus vem nas nuvens e recolhe a sua igreja. A revelação acontece quando Jesus voltar ao Monte das Oliveiras, como foi descrito pelo anjo, tá? Então o rapto está aí em 1 Tessalonicenses, a revelação é Apocalipse 1,7, Judas 14, 1 João 3,2, tá? No rapto tem segredos, né? Quando ele for raptar, porque ele vai ficar oculto, não é todo mundo que vai ver. Na revelação vai ser pública e todo olho verá. No rapto, Jesus vem sobre as nuvens, né? Na revelação, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras, vai descer no Monte das Oliveiras. No rapto, ele vai vir para os santos, só para a igreja, tá? Na revelação, ele virá com os santos junto com ele, tá? No rapto há alegria, né? Na revelação haverá profunda lamentação. Quando virem que Jesus está voltando com os santos, vai haver grande e profunda lamentação sobre a terra, tá? Mateus 24, 30, Zacarias 12, 10 para vocês, tá? Os versículos estão todos aí, estou só pontuando. No rapto, os incrédulos serão deixados. O rapto é só para a igreja, só para os santos. Na revelação, os incrédulos serão destruídos, tá? Completamente diferente, tá bom? Vamos ao capítulo 2, a grande tribulação. Esse capítulo é bem pequeno, ele fala só da grande tribulação. Então temos a cena nos céus, né? João vê uma grande multidão diante do trono e do cordeiro. Ele vê uma movimentação ali, trajando vestidos brancos, empunhando palmas, né? Que é símbolo de vitória, tá? Acontece em Apocalipse 7, mas também tem uma prévia disso, uma figura disso, quando Jesus entra em Jerusalém, ali as pessoas com palmas nas mãos, dizendo bendito, né? E vem aquele que vem em nome do Senhor, né? Santo, santo, aqui, o recebem ali, ele montado no jumentinho, como foi descrito, tá? Então, o que é essa grande tribulação? É o período que Deus vai exercer o juízo sobre todos os habitantes da terra, tá? Isso foi predito, já foi dito lá no Antigo Testamento como o dia do Senhor, lá em Sofonias, Zacarias, tá? Ou a angústia de Jacó, né? A grande tribulação vai chamada de angústia de Jacó, Jeremias 30. Ou a grande angústia, Daniel 12. Ou o dia da vingança, de Isaías. E tem muitos outros textos, tá? Esse aqui é só um exemplo, tá? Sobre a grande tribulação, tá? Jesus diz que seria um período de grande aflição como nunca houve, tá? Então há uma comparação aí, Apocalipse 7 com Mateus 24, tá? E quem são os salvos da grande tribulação, tá? Não são os salvos das tribulações ocorridas em todos os séculos. Estes não passarão pela grande tribulação, já estarão com Cristo. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação, como eu já expliquei para vocês. Então os salvos não vão passar por ela. São os que durante a grande tribulação não aceitaram adorar a besta e aceitaram o evangelho eterno. Então os salvos da grande tribulação é aqueles que não foram salvos antes, não foram no arrebatamento, mas que se arrependeram depois, tá?
e aceitar o evangelho eterno. São os que estiverem cobertos com o manto de justiça. Isaías aí, tá? Isaías e Romanos. Compare esses versículos aí que você vai entender um pouco melhor isso. E como saíram da grande tribulação, né? Lavando seus vestidos, né, suas vestes, isso é um sentido figurado, no sangue do Cordeiro, ou seja, aceitando o sacrifício de Jesus, né? A linha escarlate, através da Bíblia, começou no Éden, quando Deus fez vestes de pele de animais inocentes para os pecadores Adão e Eva, passando pelo sacrifício do Velho Testamento até o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tá? Purificação constante e eficaz, né? Como é que sair da grande tribulação? Crendo em Jesus e purificando, né, as suas vestes. No passado, no presente e no futuro, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica completamente, tá? Como não entrar na grande tribulação? Como escapar? Né? Guardando o coração, vigiando, né? Como a águia vigia os seus filhotes. É melhor não entrar na grande tribulação, porque muitos não vão sair dela. É melhor ir antes no arrebatamento do que aquela salvação ali. É uma espera um tanto quanto perigosa, por causa de quantidade, por causa de, né, da aflição daqueles dias e da pressão que vai estar ocorrendo, tá? Conclusão do capítulo 2. Judas andou com Jesus, mas Satanás entrou no seu coração, manchou o seu vestido e se foi para a perdição. De que vale andar com um vestido rico, mas manchado pela imoralidade? De que adianta as vestes manchadas? Tem que ser vestes brancas, né? Sabe de uma coisa, o 1 João 1,7, um dos versículos mais lindos, né, da Bíblia: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Então nós fomos justificados, nos tornamos justos, santificados, é o processo de santificação, e purificados pelo poder do sangue, né, do sacro, santo e sagrado, tá, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ao capítulo 3, Israel e a escatologia bíblica, tá? A história de Israel em consonância com essa escatologia. Que temos as três classes, não perca o foco. Temos Israel, temos gentios e igreja, tá? Vamos separar isso bonitinho aí para ficar claro. Bom, a grande obra de restauração de Israel será completada no futuro, porque continua Israel sendo alvo do amor de Deus, tá? Deus não desistiu, tem promessa para o povo de Israel, mesmo que eles não aceitaram a Jesus como Messias, como Filho, tá? Mas isso ainda vai acontecer. As Escrituras Sagradas revelam que tanto o arrebatamento da igreja, como os diversos acontecimentos que envolvem o povo judeu, faz parte dos eventos escatológicos que vão ocorrer, tá? O arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,16, existe aproximadamente 265 citações acerca do arrebatamento em todo o Novo Testamento. Olha que lindo. O assunto foi ensinado por Jesus, foi reiterado pelos discípulos. Jesus, em seu sermão, disse que aquele dia e a hora ninguém sabe, né? Mateus 13,32. Ele está falando desse evento, tá? Bom, vamos definir o termo arrebatamento, né? A expressão arrebatamento é encontrada em 1 Tessalonicenses 4,17, é do grego harpazo, tá? Possui, entre outros significados, capturar, tomar à força, tomar para si. Esse evento, descrito em 1 Coríntios 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor vai ser arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares. Ele vem até as nuvens e a igreja se encontra com ele lá. As pessoas da terra não o verão, só a igreja vai encontrar com ele. O motivo é esse. E a expressão abrir e fechar, né, abrir e fechar de olhos, esse texto diz respeito a um piscar de olhos, né? No grego é um hip, usado assim acerca de qualquer movimento rápido, na verdade, tá? Então é que fala da iminência, que isso vai acontecer rapidamente. A verdade que o escritor quer transmitir acerca da velocidade do arrebatamento é que será tão rápido que não vai dar para dividir o tempo, mais ou menos isso, tá?
Portanto, precisamos estar preparados, pois não dará tempo para ajustar a vida com Deus, né? Em 1 Tessalonicenses 4, do 17 ao 19, diz que quando o Senhor descer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Tá? Quais são os sinais da volta de Jesus? Ninguém sabe o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Mateus 24, 36. Tá? Infelizmente, muitos falsos profetas tentaram inutilmente datar o evento do arrebatamento, mas todos falharam nos seus prognósticos. Jesus elencou alguns sinais da sua vinda, né? O aparecimento de falsos cristos, guerra, rumor de guerra, fome e terremotos em vários lugares. Tudo está em Mateus 24, aquela listinha de coisas que vai acontecer antes do arrebatamento. Tá? Falsos profetas, o pecado aumentando, escândalo, traição e ódio. Tá? Em Mateus 24 nós vamos perceber também a conexão dos acontecimentos envolvendo a nação de Israel com os sinais da volta de Jesus. Para Paulo, o arrebatamento não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia. O arrebatamento vem após o povo dar aquela esfriada, né? E o aparecimento de pessoas mentirosas, com a mente cauterizada, ensinando falsas doutrinas, falsos mestres, aquela coisa toda. Aos cristãos basta apenas ficar atento, porque a qualquer hora a trombeta, o chofar de Deus vai soar. E apenas quem estiver em intimidade com o Senhor vai ouvir, né? A igreja será recebida no céu, enquanto o mundo estará vivendo a grande tribulação de Israel, o início da 70ª semana de Daniel, a gente fala dela aqui ainda nesse capítulo. Os salvos estarão no céu, tá? Participando de 2 eventos que vai acontecer lá, o Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Então, na ordem. Primeiro vem o arrebatamento. Então a turma que vai para cima vai participar do Tribunal de Cristo, aquele tribunal para galardão, não para salvação, tá? E depois da grande festa das bodas, isso vai durar 7 anos. Em consonância, na terra, na parte de baixo, após o arrebatamento, entra o período da grande tribulação, dividido em 2 partes também. Primeira, de aparente paz, e segunda fase, a grande tribulação propriamente dita. Concluindo isso, os 7 anos, vem Jesus, né, com os santos no Monte das Oliveiras, como eu já disse ali atrás. Vamos melhorar aí o entendimento das 70 semanas de Daniel? Essas 70 semanas de Daniel são tempos em que Deus vai trazer a nação de Israel, visando estabelecer a fidelidade do pacto. Então essas 70 semanas se refere basicamente ao povo de Israel, tá? Ao seu povo, disse Deus a Daniel, e Daniel era do povo de Israel, bem como seu cumprimento cabal para a nação de Israel. Bom, as primeiras 7 semanas são semanas de anos, né? Então 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos. Os primeiros quase 50 anos, né, da contagem das semanas proféticas, tem o início com o decreto para reedificar os muros de Jerusalém, está em Daniel 9, 25. Tá? Esse primeiro período tem a duração de 7 semanas, então computando, 49 anos. Se iniciou no ano 445 a.C., quando saiu o decreto. Com o decreto emitido pelo rei Artaxerxes, lembrando que Neemias foi comissionado para essa missão, né, de recuperar o templo lá, o texto de Daniel 9:25 relatou que as ruas e tranqueiras se reedificariam, mas em tempos angustiosos, e foi justamente isso que aconteceu, né? Tranqueira é uma cerca feita de estacas de madeira para fortificar e defender algum ponto da edificação. Como os muros estavam ruídos, fizeram ali uma cerca e tal, depois vem Neemias para restaurar esses muros. Na reconstrução, aqui tem uma nota homilética. Homilia é pregação da palavra, é exposição da palavra, uma nota para exposição, tá? A reconstrução dos muros foi um período difícil, né, em que Sanbalat e Tobias fizeram tudo para interromper a obra. Eles só lideraram, mas tinha muita gente envolvida nesse projeto aí de impedir que a obra fosse feita. Mas não tiveram sucesso, é claro. Tá? O povo que foi liderado por Neemias teve que trabalhar armado, né? Era colher de pedreiro numa mão e espada na outra, porque a qualquer momento poderiam ser atacados.
Neemias encorajou o povo e exortou a população a confiar em Deus, porque ele sabia que o Senhor estava com eles, né? Assim eles completaram a reconstrução dos muros em 52 dias, conforme relata Neemias aí. Essa reconstrução conclui a primeira fase profética das 70 semanas, as 7 primeiras semanas. A segunda parte da semana profética é um período maior das semanas, compreende as 62 semanas. Isso tudo está na profecia de Daniel, tá? 7 semanas e 62 semanas, tá? Isso vai dar 69 semanas, são 70, ainda vai ficar faltando uma. Primeira fase, quase 50 anos, reconstrução dos muros, restabelecimento ali da terra de Israel. Esse segundo período, de 434 anos, foi interrompido, ele terminou com a retirada, com o corte do ungido, com a retirada do Messias, segundo a profecia de Daniel. Tá? Então vai daquela reconstrução ali até o corte do Messias. Então, os 434 anos, Jesus 33 anos e os 400 anos antes, tá? Antes de Jesus, naquele período interbíblico ali, né? No meio da história do povo de Deus. Esse período é conhecido como período interbíblico, o tempo entre Malaquias e Mateus, né, no qual não se tem registro de ministério de algum profeta aí descritos, tá? Mas historicamente falando, os judeus passaram por vários reinos, né, tais como o Império Persa, onde eles tiveram o apoio do governante para reconstruir a cidade e os muros, depois o Império Grego, né, grego-macedônio, né, veio a helenização, isso unificou a língua, ajudou bastante aí na divulgação do evangelho. Depois, né, a cultura grega, né, o idioma universal, tudo aquilo, tá? Outro fator também foi quando o etíope Epifânio, nesse período, ele entrou no templo e ofereceu uma porca no altar, profanando o templo, né? E depois veio um período macabeu, né, que foi um marco na vida do povo. Durante 150 anos, um pouco mais, eles estiveram sob liderança própria, sem ficar debaixo do jugo de nenhuma nação. Eles experimentaram esse período de independência da nação de Israel, tá? Mas através de uma briga interna entre eles, a sua liderança interna, eles ficaram frágeis e passaram a ser dominados pelos romanos, que estavam começando. Ainda era a República de Roma, que depois se transformou no Império Romano, tá? Isso deu início ao período romano, no ano 63 a.C. Isso tudo está no segundo grupo profético das 70 semanas, tá? Como está escrito em Daniel 9:26, depois de 62 semanas será tirado o Messias, o corte do ungido, né? E não será mais. As 69 semanas finda com a morte de Jesus, tá? Na crucificação. Através desse episódio, é como se as semanas proféticas ou o relógio escatológico da nação parasse de marcar, porque está marcando para Israel. Israel não aceitou o Messias, não aceitou Jesus como sendo o Messias. Então para eles e entra o período da igreja, tá? Então entre as 69 e as 70 semanas está o período da igreja, que vai para 2000 anos já. E ainda falta uma semana, que é a 70ª, a 70, tá? Que será o período da grande tribulação, que vem depois da igreja. Então esse período que abriu a igreja foi porque ele veio para os seus e os seus não os receberam. O povo de Israel o rejeitou, tá? Então a dispensação da igreja é o período que nós estamos vivendo. É um calendário do Espírito com a dispensação da graça, tá? A última semana então vai acontecer, justamente vai começar com o arrebatamento da igreja, tá? E a revelação na terra do anticristo. Por isso cremos, entre outras coisas, que o arrebatamento será antes da grande tribulação, porque ela encerra o período da igreja, né? Pega a igreja e arrebata ela, né? Entra com Jesus Cristo crucificado e vem até o arrebatamento. Terminou aqui, recolhe a igreja e volta ao projeto de restaurar Israel, tá? Então a última semana é para terminar as ações do povo de Israel, que desde o início, antes da igreja, já estava em andamento e que ficou esperando, ficou aguardando, né? Nós falamos em inglês de stand-by,
né? Ficou ali esperando para voltar a rodar o relógio escatológico, tá? Então, depois que o Messias foi tirado, através da liderança do general do exército romano Tito, né, em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Com a destruição de Jerusalém, tá, foi destruído o templo também, os judeus foram expulsos, muita gente morreu e tal. Desde aquela época eles ficaram sem nação, até 1948, que eu expliquei ali atrás, tá? Segundo Antônio Gilberto, né, no capítulo 9 do livro de Daniel, o escritor Antônio Gilberto, esse tempo indefinido entre as semanas 69 e 70, né, 69 e 70, 69 e 70, né, não é contado como parte delas, tá? Como esse período no meio das duas, tá? Como também é bem claro mediante o exame dos versículos 26 e 27. Tá? Esse é o tempo que a igreja está sendo constituída, edificada, preparada para ser arrebatada da terra para o céu. Tá? Mas e o futuro de Israel? A última semana. Portanto, o terceiro grupo de semanas, que é o de uma semana de anos, que são 7 anos apenas, conforme Daniel 9, 27, lê lá, vai ocorrer no futuro. Tá? E vai ter nisso depois, com o arrebatamento da igreja. Será um tempo chamado de grande tribulação. Mas no final, Cristo vai aparecer para livrar Israel da destruição total. Tá? Então vai entrar a guerra de Gog e Magog, né? Ezequiel 38, o profeta recebeu a revelação acerca de uma coalizão de nações. As nações vão se juntar contra Israel, que vão fazer um ataque massivo, né, contra esse povo, né, na sua pátria. Os motivos dessa invasão se baseiam em 2 pilares, que são as riquezas e a posição estratégica que Israel ocupa. Tem aquela questão espiritual também, que Satanás sempre quis botar o trono dele lá no lugar do trono de Deus, e ele sabe que lá é o centro do mundo espiritual, né? Na época da invasão de Israel por Gog, o anticristo estará em evidência, mas ocultando a sua verdadeira identidade e o seu propósito. Tá? Com a destruição de Gog e seus aliados, né, haverá uma grande instabilidade do poder político, do poder bélico no mundo. Tá? E formando assim, porque Deus vai agir de forma milagrosa, vai causar um dano muito grande nos exércitos do mundo, formando assim uma plataforma para o surgimento do anticristo, como líder, né, como salvador do caos, como mediador, como o bonzinho da história. Tá? Outra nota homilética, né? Enquanto o palco é preparado para o reavivamento espiritual de Israel, para aceitar o Messias, aceitar Jesus, né, o diabo não vai deixar a oportunidade de escapar de produzir um falso Messias. E imediatamente após o arrebatamento vai reinar Israel com grande medo e ansiedade. A situação vai ser agravada por um ataque dessa coalizão de nações que vai rodear a nação de Israel por todos os lados. Deus vai intervir de maneira inesperada e espetacular e vai causar uma grande baixa nesse grande exército aí, salvando Israel de forma sobrenatural. A partir do clamor de Israel que Deus vai vir em seu socorro, tá? E para destruir os seus inimigos. Daí, com essa condição já no coração, eles veem que Deus está a favor deles, eles vão clamar pela vinda do Messias. Tá? Ao profeta Zacarias foi revelado isso, né? Outra grande investida contra Israel em Zacarias 12. A cidade de Jerusalém vai ser sitiada por todas as nações. Ocorre então a outra batalha, que é a batalha do Armagedon. Isso bem simultâneo, né? Porque uma acontece logo depois do arrebatamento e a outra mais na frente um pouquinho, dentro desses 7 anos. Tá? E quando o anticristo vai enviar suas tropas para destruir Israel. No começo ele entra como mediador para apaziguar a questão da guerra contra Gog. E depois é ele que vai mandar juntar as tropas do mundo para tentar destruir Israel. Ele vai quebrar um acordo que ele fez com Israel e ainda vai tentar destruir Jerusalém, né? E destruir tudo ali, para ele montar o seu reino ali. Tá? Então, nesse momento, os judeus vão ficar encurralados e sem saída. E eles vão clamar pela vinda do Messias. Primeiro eles clamaram, Deus mandou um livramento, né, contra Magog. Depois vai haver novamente um clamor.
Nesse momento, quando os judeus já estiverem sem esperança, porque agora é o mundo inteiro com o anticristo, né, de salvação, a ponto de ser tragados pelo inimigo, eles vão clamar, angustiados pelo Messias. Está vendo que Deus está trabalhando com Israel, não é com a igreja já foi arrebatada lá atrás, está na parte de cima que eu falei, na parte de baixo, grande tribulação, que é Deus trabalhando com Israel para recuperá-los. Tá? E isso está em Zacarias 12, 10 ao 12. E tem outros versículos que encaixam com isso aqui. Vocês têm que ler todos os versículos para ter uma firmeza aí de doutrina. Tá? Bom, após a construção do templo, né, no início das semanas 70, 70ª semana, Israel vai fazer um pacto com o anticristo. Né? Porém, quando esse líder, né, esse anticristo, sentar no trono e exigir adoração, né, Israel não vai aceitar essa profanação e o pacto vai ser quebrado na metade da semana. Então, 3 anos e meio, quebra o pacto, aí sim começa a grande tribulação propriamente dito. Pelo pacto quebrado, as nações da terra vão perseguir Israel por 3 anos e meio, né, culminando assim com a guerra do Armagedon, que vai ocorrer no final da semana com todas as nações participando. Tá? Bom, o Messias livra Israel. Diante desse clamor que vai se ouvir à distância, né, o Messias, o Senhor Jesus, pisará no Monte das Oliveiras. Aí ele vem no final dessa tribulação, quando Israel estiver em aperto, Jesus vem e com ele a sua igreja, os seus santos que foram arrebatados, cumprindo os textos de Atos 1:11, que diz: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele saiu do Monte das Oliveiras e vai voltar para lá. Tá? E essa será a vinda de Jesus visível, no grego epifaneia, manifestação, onde todo o olho verá. Tá? Ao descer sobre o Monte das Oliveiras, descrito em Zacarias 14, 4 e 5, tá? O monte vai se fender, vai se abrir ao meio, né, por onde o povo de Israel escapará. E nessa ocasião Israel reconhecerá Jesus como Messias, que é o que Deus está esperando, né, como ungido de Deus. E ao chegar o momento da volta de Jesus, vai ser convulsão em toda a natureza. Né, vai chegar a hora do colapso das nações amotinadas contra Israel e seu povo, tá? Contra Deus, contra o povo de Israel e seu povo. Muitos judeus aceitam Jesus hoje, mas naquele dia Israel vai ser salvo como nação, nacionalmente, tá? Porque o povo de Israel que aceita Jesus hoje, ele não é mais judeu, ele é igreja. Lembra que é judeu, gentil, igreja. Gentil é todo aquele que não aceita, tá, o Senhor. O judeu é aquele da promessa, mas se ele aceitar Jesus, ele passa a ser igreja. Então temos judeu, igreja e Israel. Israel é o povo que está sendo tratado para ser restabelecido como nação, para ser salvo como nação. Tá bom? Podemos concluir? Embora hoje nós vivamos na dispensação dos gentios, vai chegar um dia que Deus consumará o seu plano para com o povo judeu. Diante de tanto sofrimento, o povo vai clamar e o Messias vai se apresentar como o desejado das nações, trazendo a salvação. Israel é a prova incontestável da soberania de Deus, que Deus é soberano, que por fim vai se manifestar e vai resolver todos esses problemas na terra. Amém? Terminamos por aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.